Vou contar, acho que vou contar no próximo culto, a história da minha conversão. Mas vou ter que me adiantar um pouco. Eu me tornei um crente nascido de novo em 1979. E não sabia absolutamente nada sobre teologia cristã. Eu não sabia nada. E como eu disse, venho dizendo há dias, se você tivesse me dito que eu era um pecador, eu teria olhado para você. Você poderia muito bem me dizer que eu vim de Marte, porque ter sido criado em um lar judeu secular, em um ambiente secular, não é que eu não era ruim. Eu não matava pessoas, sabe? Eu não era um traficante de drogas. Então, sabe, mas enfim, e eu digo isso só para mostrar o quão pouco eu sabia sobre qualquer coisa. Mas eu lembro que tive uma experiência de conversão muito poderosa, e acho que toda conversão é poderosa, eu diria, dramática. E quer dizer, eu acordei uma manhã, eu era apenas um penhasco. E fui dormir naquela noite, um crente nascido de novo em Jesus. E foi incrível porque eu tinha 23 anos e tinha quase todas as minhas crenças. Foi muito humilhante. Acordar um dia e de repente perceber que quase tudo em que eu acreditava na minha vida, no nível mais básico, estava errado. Não estou falando de coisas de terceiro ou quarto nível. Estou falando como se eu tivesse pensado a vida toda que a Terra era plana e então de repente percebi, uau, a Terra era redonda. A vida toda eu pensei que 2 mais 2 é igual a 5 e então de repente descobri que é igual a 4. Quer dizer, levei um choque e tive uma mudança radical de visão de mundo. E ainda assim lembro que havia uma área em que eu me sentia inconciliável. Quer dizer, eu estava bem, eu era capaz de jogar tudo fora, tudo bem. Mas uma área em que eu, tive uma luta. Eu tinha sido criado e educado na evolução. Apenas criado e educado nisso, ensinado sobre isso. Nunca estive em uma situação em que eu não me lembro de alguma vez na minha vida ter questionado isso seriamente. Ainda me lembro claramente da 5ª série, quando eu tinha um livro didático. Não sei por que eu decorei. Não tenho uma memória particularmente boa, mas até hoje eu ainda lembro que decorei as eras Azoica, Arquica, Protozoica, Paleozoica, Mesoica e Cenozoica. Lembro-me de estar sentado no meu quarto e decorá-las. E também me lembro que na 5ª série, o texto naquele mesmo livro didático tinha uma piscina rasa. Então, eles tinham uma imagem logo acima dela de uma criatura de uma célula só. Acho que não seria uma célula única, e depois uma água viva, depois um peixe, depois algum tipo de anfíbio, depois um réptil, depois algum pré-humano, e então, você sabe, um Neandertal, e depois um Homo sapiens, e eles traçaram uma linha através dela, e foi assim que me ensinaram sobre as origens humanas. E, de novo, nunca há razão para questionar isso. E então me lembro da 9ª série, na Nautilus Junior High School, o que era engraçado. Descobri há cerca de 10 anos que a maioria de vocês conhece o nome Doug Batchelor. Descobri há 10 anos que Doug Batchelor e eu estávamos na mesma escola de ensino fundamental na mesma época em Miami Beach, o que é espantoso, mas essa é outra história. Mas lembro que na 9ª série eu achava que era o máximo. Porque sabia o que era Onto Recapitulates Fogine. É bem impressionante para um aluno da 9ª série. E eu costumava falar sobre isso. E é a ideia de que um embrião,
se você estudar um embrião no útero, a ideia é que ele passa pelas fases da evolução. Ele tinha guelras em um ponto quando éramos peixes, ele tinha nadadeiras quando éramos outra coisa e assim por diante. E o fato é que algo havia sido inventado por um acólito de Darwin chamado Ernest Haeckel. E ele o inventou por volta da virada do século e foi desmascarado quase imediatamente. Até hoje há dúvidas se ele fez isso de propósito ou se foi apenas superficial, mas o que quer que tenha sido, foi desmascarado quase depois. Mas aqui estava eu em meados da década de 1960, aprendendo isso, e ainda temos ecos disso sendo ensinado até hoje. E então me lembro que estava na faculdade na Universidade da Flórida e me lembro de ter tido uma aula de antropologia. E, não me lembro, só lembro que tudo era baseado na evolução. Bem, de qualquer forma, eu disse que nunca pensei duas vezes. É assim que as coisas são. Bem, um dia eu acordo. Sou um cristão convertido. E, de novo, não sei de nada. Como eu disse, eu nem sabia que era um pecador, mas eu senti um conflito. Senti no meu íntimo que, ei, isso não pode funcionar. Que os dois não podem estar certos. E eu não sabia o que fazer. Então, havia essas pessoas que eu tinha conhecido na loja de alimentos saudáveis, e contarei isso mais tarde, e eu estava falando com elas sobre evolução, e elas estavam rindo daquilo. Bem, eu simplesmente não conseguia fazer isso, e acho que as incomodei o suficiente, e elas finalmente me deram um livro criacionista para ler, e eu nem lembro o que era. Não tenho ideia se era bom. Acho que muita literatura criacionista pode ser tão especulativa e maluca quanto as coisas evolucionárias do tipo bona fide. Não me lembro, mas lembro que mudou minha vida. Porque foi isso que aconteceu. Ninguém nega que há fósseis no solo. Certo, os fósseis estão lá. Certo, mas o que aconteceu foi que eu tinha 23 anos, pouco antes do meu 24º aniversário. E o que aconteceu foi que, de repente, pela primeira vez na minha vida, me deparei com o fato de que havia outras opções, outras maneiras de explicar como eles chegaram lá. Certo, certo. Em outras palavras, tudo o que me foi dito durante toda a minha vida, bilhões de anos de evolução e assim por diante, e de repente me mostraram: ei, não, há outras maneiras de interpretar as coisas. E todas essas outras coisas que eu tinha sido, supostamente, a borboleta, que mudaram com a mudança no ambiente e todas essas coisas que sempre me ensinaram durante toda a minha vida, eram a prova da evolução. De repente, me deram: ei, os fatos estão aí. Ok, as coisas estão aí. Mas, você sabe, há outras maneiras de ver isso. E eu fiquei impressionado porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E, você sabe, em parte eu estava um pouco bravo. Eu não estava bravo por ter aprendido a evolução. Eu estava bravo por ter aprendido de uma forma tão dogmática, onde eu nunca cogitei a ideia de que havia algo mais, e isso foi uma grande revelação para mim. E eu mal sabia que o que eu experimentei ali era algo que na filosofia da ciência, a ciência é chamada de subdeterminação da teoria pela evidência. Agora, esse é um termo meio chique, mas deixe-me explicar um pouco. Basicamente, a ideia é que
Você pode ter alguma evidência, um fenômeno pode acontecer. E você pode ter todos os tipos de explicações diferentes. Tenha paciência para isso. Todos os tipos de teorias que podem descrever e prever os fenômenos. Certo, todas as teorias dizem isso e podem ser teorias flagrantemente opostas e contraditórias e, ao mesmo tempo, descrever os fenômenos. Em outras palavras, você pode ter os fenômenos e pode ter, você sabe, o ideal. Na verdade, houve um filósofo da ciência muito respeitado no século XX, seu nome era Karl Popper. E você sabe o que Popper disse? Ele disse: você sabe quais são as chances de você provar que sua teoria está correta? Aspas. E Popper disse: as chances de você provar que ela está correta são 0. Isso não é o mesmo que dizer que sua teoria está correta. Mas ele está argumentando que suas chances, a certeza de saber que ela está correta é 0. Porque qualquer que seja a teoria que você tenha, eventualmente alguém pode aparecer mais tarde e substituí-la por outra melhor. E se você estudou a história da ciência ao longo dos anos, havia teorias científicas das quais as pessoas tinham certeza absoluta e faziam previsões e isso e aquilo que eventualmente foram substituídas. Agora, o interessante é que não tenho certeza se acredito no Popper. Certo? Acho que há alguma verdade nisso, mas não é tão claro e fácil como ele disse. E a razão pela qual menciono isso é porque vivemos em uma época. E eu tenho dito isso a semana toda, e o pobre Sven tem me ouvido repetir o mesmo show de cachorro e pônei. Você tem essa frase aqui, show de cachorro e pônei. Isso é australiano? Show de cachorro e pônei. Ah, não. Você pode adivinhar o que é. Mas, de qualquer forma, você sabe, em cada era olhamos para os mitos ridículos em que as pessoas acreditavam em épocas diferentes, certo? Olhamos para trás. Algumas das coisas são as mais tolas. E ainda assim nós, o que vocês acham, somos tão sofisticados que somos a única era que não acredita em mitos. E eu acho que se o tempo durasse 500 anos, Deus me livre, eles avançariam. Eles olhariam para trás e ririam de nós do jeito que rimos de algumas coisas em que as pessoas acreditavam anos atrás. Mas você diz, mas não acreditamos mais em mitos. Acreditamos na ciência, e a ciência lhe dá a verdade. Mas, ei, pessoal, esse é o grande mito do nosso tempo. Bem, é ciência. Tem que ser verdade. Você já esteve em uma situação em que entrou em um debate com alguém e essa pessoa disse, mas é ciência. Você sabe o que estou dizendo? Mas é ciência. E então qual é a implicação disso? Você tem que se curvar e aceitar isso porque esse é o rei epistêmico absoluto. Esse é o rei de como você aprende a verdade, como você entende o que é a realidade. É ciência. E esse é um mito muito poderoso. É muito poderoso. E uma das razões pelas quais é tão poderoso é que a ciência funciona. Certo, teorias científicas muitas vezes funcionam. Mas, sabe, uma das coisas que descobri anos atrás é que o fato de uma teoria científica funcionar é uma questão completamente separada de ser verdadeira ou não. Na verdade, alguém diria que o fato de funcionar é totalmente irrelevante. Eu disse que poderia inventar todos os tipos de teorias para explicar os fenômenos e fazê-los funcionar. Deixe-me dar um exemplo, porque isso às vezes impressiona as pessoas. Na verdade, eu poderia muito bem começar a divulgar isso agora. Escrevi um livro baseado em algumas dessas coisas, chamado Batizando o Diabo, Evolução e a Sedução do Cristianismo.
Certo, se você, quer dizer, passei 5 anos pesquisando, lendo filosofia da ciência e depois escrevendo o livro, e uma das coisas que você tem todos os tipos de exemplos. Bem, deixe-me dar um exemplo. Em vez de apenas descrevê-lo. Durante séculos. Se você quisesse navegar seu barco, digamos de Lisboa, Portugal a Roma, você poderia navegar seu barco seguindo as estrelas. Certo? Ou você poderia, se quisesse prever onde Vênus estaria no céu em 6 meses. Você poderia fazer isso com base em toda uma teoria científica que colocava a Terra imóvel. Errado. No centro do universo, errado. Orbitada por todos os planetas e estrelas. Errado. Orbitando em círculos perfeitos, errado. Orbitando em velocidades constantes, errado. Em outras palavras, cada detalhe dessa teoria que durou 1800 anos ou mais, cada detalhe da teoria estava errado. Mas adivinhem, pessoal? Funcionou. Funcionou. Você conseguiu obter tecnologia. Você conseguiu fazer previsões a partir dela. E esta é uma das razões pelas quais Karl Popper argumentou que previsões são baratas. Teorias que funcionam. É totalmente irrelevante se elas são verdadeiras ou não. E eu acho que isso é importante porque às vezes somos enganados. Ficamos impressionados com o fato de que as teorias funcionam. Tudo bem, elas funcionam. Na verdade, mas essa é uma questão totalmente separada de se elas são verdadeiras ou não. Na verdade, tem um capítulo no livro escrito por um famoso filósofo da ciência. E ele disse que uma teoria pode ser boa, mas não verdadeira. E isso foi uma surpresa para mim porque costumo pensar: para que serve uma teoria falsa? Bem, ela pode ser muito boa se ajudar a fazer previsões. Na verdade, parte da inspiração que tive para isso, eu ouvia coisas chamadas The Teaching Company, chamadas The Great Courses, e eles circulam pelos Estados Unidos. Tenho provavelmente 2.200 palestras no meu iPhone, e eles circulam pelo país, trazendo os melhores professores universitários da América e eles dão palestras sobre história, filosofia, ciência, e recebi uma série de 36 palestras de um professor. Basicamente, chama-se As Guerras da Ciência, foi uma lição de vida para mim. Era apenas a história da filosofia da ciência, e o sujeito era um evolucionista. Ele pode ter sido ateu, não sei. Ele era um judeu ortodoxo, usava um boné na cabeça, o kippá, como é chamado. Mas isso não significa necessariamente que ele acreditava em Deus, certo? Mas eu sei que ele era um evolucionista, mas foi. Fiquei inspirado para escrever o livro por causa da série de palestras dele. Obviamente, ele não é um criacionista e ficaria chocado com algumas coisas aqui. Mas essa é uma questão separada. Mas uma das coisas que ele ensinou, ele disse que era fascinante. Ele disse que na virada do século XX, quando eles passaram do século XIX para o XX, quase todas as teorias científicas que haviam sido acreditadas, promulgadas, promovidas e usadas até o início do século XX, todas elas foram derrubadas. Todas elas, ele disse, foram derrubadas. E ele disse o que nos faz pensar que até o final do século XXI ou no século XX algumas das teorias que temos agora sobreviverão. E ainda assim o interessante foi que no início do século XX eles estavam dizendo a alguns desses industriais: ei, a propósito, a ciência que você usa para construir seu widget, a teoria que você usa,
Nós não acreditamos mais nessa teoria. Nós não acreditamos mais nela. Bem, o cara disse que eu não poderia me importar menos. O que me importa se tudo o que eu sei é que funciona e eu construo meu widget e o construo por as $5 e o vendo por as $25. Eu não me importo com a teoria. Na verdade, em meados do século XVIII, meados do século XIX, havia pessoas ou não, sempre me confundo com isso. Havia um sujeito chamado Fourier, que escreveu alguns livros, algumas coisas sobre calor. Sabe, naquela época, em meados do século XIX, naquela época, eles ainda questionavam o que era calor, o que o causava. Eles tinham o que chamavam de teoria philostiana, é assim que se pronuncia? Teoria philostiana do calor. E era a ideia de que quando você aquecia algo, esse produto químico, esse filosen, saía daquilo e assim por diante, porque eles não sabiam. E em determinado momento, Fourier disse: olha, quem se importa com o que é calor? Essa não é uma questão científica, é uma questão metafísica. Tudo o que queremos saber, o que ele faz. Tudo o que queremos saber é como interpretar, sabe? Como fazemos previsões a partir dele, como o usamos, aspas. Todo o resto disso isso é metafísica, não tem nada a ver com ciência. E, de fato, até hoje há uma grande divisão entre os filósofos da ciência, se eles acham que a ciência é. Alguns até dizem que a ciência não tem nada a ver com a busca da verdade. Certo, a ciência tem tudo a ver com fazer previsões sobre como o mundo age ou alguns diriam que nem vai tão longe. Tudo o que a ciência pode fazer é fazer previsões sobre como o mundo nos parece. Porque como o mundo nos parece pode ser radicalmente diferente de como o mundo realmente é. Deixe-me dar um exemplo rápido. Deixe-me dar um exemplo rápido aqui. Não vamos deixar ninguém falar por um momento. Silêncio. Agora. Os arranjos competitivos, por outro lado, são arranjos competitivos e, pelo menos para mim, é um fato. Essas coisas não se originaram no meu celular, estão enfiadas em. Onde está esse barulho? Está no ar ao nosso redor. É tão real quanto isso. É tão real quanto meu livro. É tão real quanto eu. E, no entanto, nossos sentidos não conseguem captar isso. Então, quão subjetivos e limitados nossos sentidos são. E alguns dizem, bem, a ciência não pode nos dizer sobre o mundo real porque não podemos nem saber sobre o mundo real. Tudo o que a ciência pode fazer é apenas nos dizer como ele nos parece aos nossos sentidos. Agora, novamente, não estou totalmente certo. Quando estava trabalhando neste livro, dei o manuscrito a um amigo meu que é psicólogo. Opa, veja, há mais realidade lá fora. Sim. E pedi a ele para ler. Estamos falando sobre 5G de conectividade sem fio. 5G é diferente em dois sentidos diferentes. Tudo bem. E eu queria, você sabe, queria que alguns cientistas lessem o livro porque eu realmente não fiz muita ciência aqui. Estou estudando a filosofia da ciência. E dei a um amigo meu que era psicólogo. E ele voltou e sempre que eu escrevia qualquer coisa sobre ciência como busca da verdade, ele marcava em vermelho. E ele me disse, qualquer cientista honesto dirá que a ciência não tem nada a ver com a busca da verdade. Agora, de novo, ainda não tenho certeza se acredito nisso, certo? Eu, não tenho certeza, mas meu amigo era psicólogo, e às vezes eu, tem uma piada que diz que toda ciência verdadeira é física, todo o resto é colecionar selos. E eu disse, Bob, você é um cientista soft. E ele concordou. Então, o que você acha que um físico diria? E ele diria, bem, um físico diria que a ciência tem tudo a ver com encontrar leis. Encontrar leis.
Certo, sabe, eu queria ter um quadro negro aqui, mas só. Mas mesmo encontrando leis, qual é a fórmula científica mais famosa que todos nós conhecemos? EQ igual a mc acento circunflexo ao quadrado. Certo, é poderosa. O ideal é que seja a conversão de matéria e energia. Se você tivesse uma uva passa e pudesse convertê-la em energia, você poderia abastecer Sidney por alguns dias com uma uva passa. Por quê? O que is? O que isso explica? I igual a mc ao quadrado? Não explica absolutamente nada. Descreve o que pode acontecer. Mas por que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado? Não sei. Não sei se, com qualquer explicação que você tenha, outra pessoa poderia ter outras explicações e você continua e então explica como quiser. Certo. Bem, por que isso? E então você poderia explicar. Bem, por causa disso. Bem, por que isso? Por causa disso. E, no final das contas, você continua e, mais cedo ou mais tarde, todas as suas explicações param. Agora, novamente, a razão pela qual estou trazendo tudo isso à tona, e lido com muito disso no livro. É porque deixe-me expor como vejo, pelo que vale a pena. Se a grande maioria de algumas das pessoas mais inteligentes do mundo, a grande maioria dos especialistas do mundo, os maiores especialistas em física, biologia, química, paleontologia e tudo mais, os ganhadores do Nobel, os PhDs, os pós-doutorandos, se a grande maioria deles estiver certa, então eu diria que tudo o que acreditamos como cristãos é um monte de besteira, certo? Não acredito que você possa, de forma alguma, sendo honesto com as escrituras, encaixar a evolução nas escrituras. E o que eu faço com o livro é lidar com uma parte da contracapa do livro. Eu olho para exemplos de cristãos. Veja, infelizmente, o cristianismo, os cristãos têm sido notórios por fazer concessões. Como você acha que chegamos ao Sandeipin? Cristãos fazendo concessões. Como você acha que chegamos a toda a apostasia medieval? Cristãos fazendo concessões. Por que a Conferência Geral até a década de 1950? Tinha um refeitório segregado, onde não deixavam negros comerem no mesmo ambiente que brancos? Cristãos se comprometendo, e nós vivemos nos comprometendo com a cultura. Cultura. Ao longo da história, a cultura pareceu dominar a igreja e levar os cristãos pelo nariz. E nossa cultura é dominada pela ciência. Essa é a nossa cultura. E é incrível para mim quantos cristãos, quase todo mundo evangélico, agora fez as pazes com a evolução. Quase todo o mundo evangélico, porque as igrejas liberais, elas foram algumas das primeiras a aceitar isso, e ainda assim, desculpe, se a evolução for verdade. Tudo em que acreditamos desmorona. E deixe-me dar um exemplo. Deixe-me dar um exemplo de algo que, antes de fazer isso, agora, pode incomodá-lo um pouco. Uau, as pessoas mais inteligentes, os especialistas. Você está dizendo que eles entenderam tudo errado. Os especialistas. Bem, vamos ver um paralelo. A maioria de nós aqui, eu imagino, é adventista do sétimo dia. Então, imagino que se houver alguma doutrina que eu ache que temos, tudo bem, acho que a maioria de nós concordaria que estamos certos. Sem ser muito dogmático, mas a evidência é o sétimo dia, o sábado.
Quer dizer, vamos lá, quanto mais, você sabe, os cristãos falam sobre pecado, e eles falam sobre a lei, e então, de repente, você sabe, a importância da lei, e então no momento em que você chega ao sétimo dia, o sábado, é um monte de coisas diferentes que eles tentam fazer para contornar isso, certo? Então, você tem certeza disso, hein? Bem, por quê? A grande maioria. Alguns dos maiores estudiosos da Bíblia do mundo, os especialistas em hebraico, aramaico, grego e ugarítico, os especialistas em história do Antigo Testamento, os especialistas em história do Novo Testamento, os especialistas em história da Igreja, os especialistas em teologia sistemática. Por que a grande maioria, as pessoas mais inteligentes, os ganhadores do Nobel? Não preciso dar prêmios Nobel por isso, mas de longe os maiores teólogos, os maiores pensadores, a grande maioria deles erram. Então, não estou muito preocupado com a grande maioria, especialmente quando você estuda a história da ciência. Você percebe que ao longo da história, a grande maioria errou repetidamente. Mas deixe-me dar um exemplo. Deixe-me dar um exemplo aqui da Austrália. Sobre o que acontece com os cristãos quando eles acreditam no mito da nossa era. E o grande mito da nossa era é que a ciência é a verdade. A ciência leva à verdade. A verdade científica é de alguma forma esse nível mais alto de verdade e tudo precisa se render a ela. Alguns anos atrás, Desmond Ford me enviou um livro que ele escreveu, chamado Gênesis versus Darwin. E a princípio pensei, bem, você sabe, ouvi rumores de que Desmond Ford abandonou a criação. Mas um título como esse, mas conforme eu lia o livro, percebi que não, ele abandonou a criação. Ele se autodenomina um criacionista progressista, o que é apenas mais uma evolução teísta. Mas de vez em quando Deus intervém e ajusta as coisas. Mas ainda são bilhões de anos de todo o modelo evolucionário. E Ford diz: olha, temos que aceitar isso. Estamos em uma era dominada. São suas palavras exatas, Forbatim. Estamos em uma era dominada pela ciência moderna. Essas são suas palavras exatas. E o mito está bem porque é dominado pela ciência. A ciência é o caminho verdadeiro. A ciência leva à verdade. A ciência ensina bilhões de anos de evolução e a extinção em massa e assim por diante. Portanto, corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes. E daí se não aceitarmos isso? Certo, ele acabou de comprar o Kool-Aid. Agora, Desmond Ford entende que um dos problemas do Dr. Ford sempre foi muito, e ele está certo nisso. Não tenho problema com isso. Forte no Evangelho, forte na expiação substitutiva de Cristo. Mas ele percebe que na maioria dos modelos evolucionários teístas, você tem um problema real com isso. Porque de onde você tira um Adão sem pecado em um modelo evolucionário? Certo, de onde você tira um ser sem pecado? Não havia morte, um ser perfeito e sem defeitos, porque todas as 6 vezes no livro de Romanos 5. Você tem Adão, Cristo, Adão, Cristo. Adão errou, Cristo veio para consertar. Adão caiu, Cristo consertou. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. 6 vezes naquele capítulo, você vai para Coríntios novamente. 1 Coríntios 15, Jesus veio para desfazer. E Desmond Ford é muito claro. Ele diz que, de muitas maneiras, todo o evangelho se sustenta ou cai em um Adão literal. Mas como você obtém um átomo literal? Eu li algo há um tempo atrás onde outro evolucionista teísta disse: olha, esqueça Adão. Esqueça isso. Não existe um Adão sem pecado. Você simplesmente não pode tê-lo. Aspas. Certo,
ele estava sendo um pouco mais honesto, eu acho, com a realidade. Então Desmond Ford quer tentar encontrar uma maneira de incluir um Adão sem pecado nas Escrituras. Não estou brincando, você mesmo teria que ler o livro, eu lido com isso aqui. Desmond Ford argumenta que o átomo de Gênesis 1 a 3 e 24, o átomo que aparece nesses 3 primeiros capítulos, é um Adão completamente diferente, separado por 100.000 anos do Adão do versículo seguinte, Gênesis 4 para 1. E o que você sabe? E ele é forçado a admitir que coincidência que esse Adão em Gênesis 4 para 1, um Adão completamente diferente, separado por 100.000 anos, que coincidência, também tenha uma esposa chamada Eva. Agora, você ri ou chora? Como um homem que, por sua própria conta, passou 75 anos estudando a Bíblia, chegaria a uma conclusão tão... Temos uma palavra em Yiddish para isso, misagos. Michos, contos da vovó. Como ele chega a essa conclusão? Bem, ele é forçado a isso porque aceitou o grande mito do nosso tempo. É a ciência. As evidências científicas mostram isso. Não podemos ir contra a ciência. As evidências são esmagadoras. Portanto, deve ter havido milhões de anos. E, portanto, temos que distorcer as escrituras para se adequarem à ciência. E estou lhe dizendo, por mais ridículo que isso seja, não é nem de longe tão idiota quanto algumas outras coisas aqui sobre o que. E veja, o engraçado é que há muitos evolucionistas ateus. Eles zombam muito dos evolucionistas teístas. Eles zombam ou tentam encaixar isso na Bíblia. Eles tentam encaixar isso em um Deus amoroso e assim por diante. E eu aprecio a franqueza deles. Acho que eles estão sendo mais honestos do que os evolucionistas teístas. Mas, de qualquer forma, o ponto principal é que, se a evolução for verdadeira, o que você faz? Certo, sem Adão, sem pecado, sem Eva, sem queda, isso torna tudo muito problemático. O que você faz com a ressurreição dos mortos? Por quem Jesus morreu? Por que Jesus morreu na cruz? O que aconteceu na cruz? Jesus morreu para redimir os macacos. E então o que você faz com a ressurreição dos mortos? Você lê as Escrituras. É muito claro que num piscar de olhos, os mortos serão ressuscitados. Então, o que você faz com alguém que há 2000 anos teve seu corpo jogado no mar Aean e foi comido por lulas? Certo? E ainda assim haverá uma ressurreição instantânea. Ou Deus usará bilhões de anos do modelo darwiniano para recriar a humanidade novamente? Ele recriará novos céus e uma nova terra. Ele usará bilhões de anos? Sabe, você pode continuar falando sobre isso, ponto após ponto. A evolução destrói tudo. Então, eu escrevi isso. Então, eu disse que escrevi este livro. Eu o escrevi para qualquer cristão conservador que leve as Escrituras a sério, mas ele luta contra o ataque da propaganda. Porque é implacável, sabe? Não é nem mesmo assumido. Tudo pressupõe a evolução, sabe? E eu acho isso fascinante. Acho fascinante para mim me encontrar em uma cultura em que acho que alguns dos mitos fundadores ou o que quer que seja, com os quais eu discordo. E é muito fascinante para mim apenas olhar para isso e ver, porque, veja, passei muito tempo estudando essas coisas, então posso entender bem, deixe-me perguntar, escute,
Quanto tempo mais temos? Vamos deixar isso em aberto. Isso deveria ser escola sabatina. Ah, sim, certo. Isso deveria ser. Vamos lá, me diga quando parar, mas vamos fazer algumas perguntas. Ok, vamos lá, porque eu poderia ficar aqui e continuar falando sem parar, mas sei que isso deveria ser. Não parece escola sabatina neste momento. Mas sim, se você tiver alguma pergunta sobre isso, deixe-a falar. Deixe-os falar. E se você acha que estou errado, me avise. Se você quiser me desafiar em algo, eu estou acostumado a fazer isso na frente de pessoas que basicamente concordam comigo. Seria divertido às vezes sentar lá e fazer isso entre pessoas que não concordam. Sim, senhor. Vá em frente. Ok, vá em frente. Meu nome é Joe e estou aqui sentado ouvindo você. Há muito tempo as pessoas e os cientistas tentam provar algo que sabemos na Bíblia que já existe. Então, talvez nós, como cristãos, saibamos qual é a verdade e isso a explica de forma bem vívida. Então, todos esses recursos são simplesmente porque as pessoas não querem acreditar em algo que não conseguem ver, claro. E eu acabei de ler algo. Diz apenas. Você tem uma pergunta? Aspas. Ah, sim. Bem, eu realmente não tenho uma pergunta. É apenas uma visão sobre isso. Acabei de dizer que a ciência é um ponto de interrogação da verdade e talvez devesse ser que a religião é uma verdade e a ciência nos dá vislumbres da verdade. Sim, bem, veja, sim, isso é bom. Isso é bom. Veja, como eu disse, eu não acho que a ciência nos dá vislumbres da realidade. Ela nos dá vislumbres do mundo real. Eu acho engraçado porque sou atacado. Eu escrevi um artigo sobre a revista. Eu tenho uma coluna online na Adventist Review. Se você estiver interessado nisso, vá até a Adventist Review e pesquise Cliff's Edge e eu encontrei muitas colunas sobre isso. E alguém escreveu algo sobre a minha última. Bem, você tem Goldstein em sua coisa anticientífica novamente. Ser contra a evolução não me torna anticientífico. Assim como ser contra rezar para estátuas de Maria não me torna anticientífico ou anti-encarnação. Na verdade, sou contra o cientificismo. Esse é o mito. A ideia de que se é ciência, tem que ser verdade e precisamos submeter todas as nossas visões a ela. Até mesmo as visões religiosas. E eu discordo totalmente. Sim, senhor, vá em frente. Ei, então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas também está escrito em Jó e em Hebreus que Deus criou os mundos. Então o universo estava aqui e esta é uma questão teológica. O universo é mais antigo que a Terra? Sim, e sim, você sabe do que estou falando. Bem, eu acredito nisso. Veja, alguém falou sobre o Big Bang. Não tenho nenhum problema com o Big Bang. Alguém disse que Deus disse Bang. E aqui está. E você conhece o Big Bang. Você volta. Há muita matemática, muita física, muita coisa na cosmologia do Big Bang. E de onde tudo isso veio, não tenho problema nenhum. As pessoas dizem, você acredita no Big Bang? Sim, provavelmente está errado, mas não tenho problema nenhum com o Big Bang. Se você me perguntasse no que acredito, seja lá o que for, não tenho problema nenhum. Deus criou o universo há bilhões de anos. Certo? E quando leio Gênesis 1. Gênesis 1, 1 e 2. Há algo aqui. E a terra era Tohu Vabou, você sabe, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Havia algo aqui. Tohu Vabu, certo? Sem forma e vazia. E então você tem a sequência. Deus disse, haja. E houve. Deus disse, haja. E houve. Primeiro dia, haja e houve. Você tem essa sequência muito rítmica dos 6 dias da criação aqui na Terra, vida e assim por diante, que você não tem nesses primeiros versículos. Então, se você me perguntasse, eu acho que há muito tempo Deus criou,
havia uma massa aqui, algo aqui sem forma e voz. Agora, eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu acredito que o universo existia antes e eu acho que você tem evidências bíblicas para isso. Você sabe, os filhos de Deus gritaram de alegria na criação e assim por diante. Você tem evidências bíblicas para isso. Então, eu acredito que provavelmente havia algo aqui. E então, em 6 dias literais de 24 horas, Deus criou o mundo e então descansou no 7º dia. E você sabe, isso levanta uma questão que eu quero abordar. Eu queria abordar. Por que a ciência acerta tanto? Por que ela acerta tanto? Por que ela erra tanto na origem? Certo. Eu acredito que isso deriva de 2 princípios fundamentais. 2 princípios fundamentais da ciência a partir dos quais a ciência tem que trabalhar. E, no entanto, ambos estão errados quando se trata das origens. Certo, vou embarcar em um grande avião amanhã. Acredite em mim, também estou pronto para ir para casa. Ele está me dando trabalho. Eles estão me dando trabalho como um cão desde que cheguei aqui. Eles estão me dando trabalho. Começaram a me dar trabalho como um cão em Cos Arbor. Me dando trabalho como um cão em Brisbane e querem ir para casa e trabalhar para que eu possa relaxar. Mas deixe-me explicar e depois responderei a sua pergunta. Mas como quero abordar isso? Por que a ciência erra? Vou voar em um avião. Esse avião foi construído talvez há 10, 15, 20 anos com base nas leis da aerodinâmica. Agora, espero que, quando estiver a 30 mil pés sobre o Pacífico, essas leis da termodinâmica que estavam em jogo há 20, 25 anos, 15 anos atrás, quando construíram aquele jato, espero que essas leis ainda estejam em jogo quando eu estiver voando. E veja, não dá para fazer ciência. Provavelmente não conseguiria fazer nada se não houvesse essa constância das leis da natureza. Certo? Então, a ciência funciona com esse princípio, a constância das leis da natureza. É muito bom e faz muito sentido. O único problema é que, quando se trata das origens, está completamente errado. Deus criou um mundo onde não havia morte. Quão radicalmente, nem conseguimos imaginar. Como podemos imaginar um mundo onde não houvesse morte, nenhuma morte humana, certo? Nenhuma morte animal que nunca chovesse antes do dilúvio. Quão diferente era o ecossistema do que é hoje. E mesmo depois do dilúvio, as pessoas viverão 900 anos. Certo, você entende o ponto aqui? Mas, ainda assim, se disserem, ei, apenas do jeito que as coisas são agora e eles tiverem que extrapolar de volta para o que quer que seja, se eles descartarem que era diferente, eles vão errar. A outra coisa em que a ciência trabalha e tem que trabalhar, e fico feliz, é que não dá para usar explicações sobrenaturais para causas naturais. Se eu vou ao médico doente, não quero que ele evoque divindades, diabinhos ou demônios se eu estiver doente. Quero que ele saiba. Ei, o que estou comendo? Estou comendo, bebendo muita lenha? Estou comendo muita gordura? Aspas. Ok, muita carne de porco, muita coisa que eu quiser. Em outras palavras, quero que eles tenham uma explicação natural. Ok, ótimo, aceito. Sim, obrigado. Sim, aceito. Sim, tudo bem. Sim. Quero uma explicação natural para causas naturais. Isso faz muito sentido. Ok, obrigado. Tudo bem. Sim, aceito. Sim, aceito. Suco de limão orgânico. Você despeja a água. Ah, o que é isso? Suco de limão. Ah, é suco de limão. Suco de cordeiro. Orgânico. Suco de cordeiro. Tudo bem. Mentira. Mentira. Tudo bem. Saúde. Saúde. Certo, você precisa de explicações naturais. Mas você tem que ler Gênesis.
Tudo sobre isso era sobrenatural. Mas se for como eu usei esse exemplo, se ele comete um assassinato. Ele comete um assassinato. E ainda assim eu sou o detetive e o descarto. Digo, ele não fez isso. Então, inevitavelmente, quem eu prender pelo assassinato estará errado. Certo? E se a ciência descarta o sobrenatural, então qualquer explicação que ela dê para a criação tem que estar errada. Então, entre a constância da natureza, que é um princípio brilhante, tem que funcionar dessa forma, está errado nas origens e, ao rejeitar o sobrenatural, está errado nas origens também. Então, temos essa história sem sentido e você sabe, e você lê as coisas. Tudo bem, vá em frente. Sim, senhor, vá em frente. Oi, Clifford. É interessante que você mencionou sobre sequência e também sobre morte. E estou pensando sobre a ciência do DNA. Certo, a Bíblia realmente disse antes de eu formar vocês, eu os conheço, o que na verdade me sugere que nosso designer inteligente me conhece antes mesmo de formar meu DNA. E isso me sugere que houve ou há um designer inteligente, caso contrário eu não estaria aqui fazendo essa pergunta. Houve alguma ciência sobre isso? Porque para mim, a ciência do DNA basicamente sustenta que, você sabe, Deus está. Bem, sim, o DNA é simplesmente inacreditável. É inacreditável a informação que ele contém. Mas, você sabe, você toca em algo e, de novo, eu não posso falar sobre isso porque eu não sei. Eu propositalmente, quando lido com isso, estou tentando evitar entrar na ciência em si. Estou apenas olhando para os princípios por trás de como isso é feito porque eu simplesmente não tenho conhecimento para isso. Eu não quero entrar nesses debates porque eu simplesmente não sou qualificado para isso. Eu admito isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas o que eu quero olhar é quais são suas suposições. Quais são suas pressuposições. O que eles estão fazendo. Na verdade, tem um cara chamado Popper. Eu tenho um capítulo no meu livro chamado Ciência no Pântano. E esse cara, Karl Popper, usou a imagem de que a ciência é construída sobre um pântano. Em outras palavras, ela nunca está sobre uma fundação absolutamente firme. Certo, agora, você pode construir um pântano, colocar estacas nele e construir uma estrutura. Você pode construir um edifício e ter um sistema inteiro. Você pode ter tecnologia. Você pode fazer previsões. Você pode criar medicamentos. Você pode fazer todas essas coisas com base em algo, mas mesmo que no fundo ainda possa estar errado. Certo, agora, a razão pela qual eu trago isso à tona é que queremos uma faca de 2 gumes. Temos que ter cuidado. É uma faca de 2 gumes. Porque muitas vezes ouço cristãos dizendo, bem, a ciência aqui confirma minha fé. Ciência aqui. Agora, antes de mais nada, quando você diz isso, o que você está supondo? Você está assumindo que a ciência é ciência e a ciência é uma ótima maneira de aprender a verdade. Portanto, a ciência confirma minha fé. Portanto, você sabe que há mais provas para minha fé. Bem, mas talvez a ciência que a confirma esteja errada. Talvez daqui a 5 ou 10 anos, eles vão dizer que toda essa história de que você tinha que afirmar sua fé foi descartada. Então, o que acontece com sua fé? Então, temos que ter cuidado com isso. Quer dizer, concordo em alguns aspectos. Acho que parte de tudo que já aprendi sobre biologia ou sobre o ser humano, tudo o que a ciência ensinou, ajuda a afirmar isso para mim. Mas sou muito cuidadoso com isso porque também pode ser uma faca de 2 gumes. Deixe-me dar outro exemplo bem rápido. Então, quanto tempo mais temos antes de... Tudo bem. Sim, ainda tenho que pregar um sermão. Sim, certo. Certo. Bem, deixe-me, em vez de ficar sendo eloquente aqui, alguém mais tem. Uma pergunta, vou fazer por último. Certo, vá em frente. Minha pergunta é que em Gênesis há muita ciência. Quero dizer, se você olhar para o relato da criação de uma perspectiva científica, há muita verdade científica na sequência de eventos e em como tudo aconteceu. Como reconciliamos a ciência da Bíblia com a religião e a fé? Bem,
Não tenho certeza do que você quer dizer com a ciência contida ali. O que Deus disse? Venha à terra e produza árvores conforme a sua espécie. Deus fala para que as árvores venham a existir, cada uma produzindo seu próprio fruto. Como a ciência começa a abordar isso? Entende o que estou dizendo? Como isso começa? Deus disse que a terra venha a produzir os animais, e Deus fala para que eles venham a existir. Deus sopra, cria Adão do pó da terra e tira Eva do ventre. Quer dizer, acho que a ciência nem pode começar. Entende o que estou dizendo? Nem mesmo começar a tocá-la. Quer dizer, a ciência é boa para muitas coisas, certo? Não há dúvida sobre isso. Mas quando você chega a algo assim, eu acho que está muito além do seu alcance. É que você está usando as ferramentas erradas. É quase como se você tivesse seu PC, quisesse consertá-lo e trouxesse uma motosserra e um martelo.